Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 18 de maio de 2024. Iniciamos aqui da cidade de Curitiba, chuvosa, com o céu característico de Curitiba, céu cinza e chuva, mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela Casa podem ser encontrados facilmente através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Lá em nosso site você encontra um link permanente para o estudo da Revista Espírita, que vai ao vivo, ao ar, todos os sábados, às 14h30. Então, se você está assistindo este estudo no YouTube de forma gravada, saiba que você pode participar e colaborar com o nosso estudo. Lá no nosso site, como eu falei, existe um link para você participar conosco todos os sábados, às 14h30. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita, no mês de julho, e chegamos ao estudo de número 52. No estudo de número 52, Allan Kardec vai dar continuidade naquelas comunicações espontâneas que ele já vinha apresentando nos estudos anteriores. E, na continuação dessas dissertações e ensinos espíritas, que são os ditados espontâneos dos espíritos, ou seja, os espíritos vinham espontaneamente, sem a necessidade de uma evocação, passaram os seus ensinamentos. Kardec vai trazer o seguinte tema: hospital público. Hotel Dieu, em francês, corresponde às nossas Santa Casas de Misericórdia. Então, já dá uma explicação de que esse hospital público que ele vai tratar nesse estudo, dessa comunicação, eles são similares às nossas Casas de Misericórdia. Ou seja, aquelas casas, aqueles hospitais públicos onde recebem as pessoas ali mais carentes, que não têm condições de pagar pelo tratamento. Então, convido o Pereira para dar início no estudo. Pode ser, Pereira? Pode ser sim. Então, boa tarde a todos. Como o Lero já disse, das dissertações Ensinos Espírita, né? Esse estudo de hoje foi recebido pelo senhor A. Didier, médium da Sociedade Espírita, onde Kardec colocava lá, né? Então, o texto começa assim. Uma noite de inverno, eu seguia os cais sombrios que confinam Notre-Dame. Como bem o compreendeu um poeta, é o bairro do desespero e da morte. Essa região sempre foi, desde o Pátio dos Milagres até o necrotério, o receptáculo de todas as misérias humanas. Hoje, que tudo se desmorona, esses imensos monumentos da agonia, que o homem chama santas casas de misericórdia, talvez venham cair também. Eu olhava essas luzes, embaciadas que varam paredes sombrias, e me dizia, quantas mortes desesperadas. Que fossa comum do pensamento, que traga diariamente tantos corações mundanos, mudados, tantas inocências gangrenadas. É lá que tem morrido tantos sonhadores, poetas, artistas ou sábios. Há um pequeno corredor em ponte, sobre o riacho que corre pesadamente. É por ali que passam os que não vivem mais. Os mortos são levados então para outro edifício, em cuja fachada deveriam escrever, como na porta do inferno: aqui não há mais esperança. Efetivamente, é aí que o corpo é recortado para servir à ciência, mas é também aí que a ciência subtrai à fé o menor vestígio de esperança. Presa de tais pensamentos,
Eu dera alguns passos, mas o pensamento vai mais rápido que nós. Fui alcançado por um rapaz, pálido e tiritando de frio, que sem cerimônia pediu fogo para o cachimbo. Era um estudante de medicina. Dito e feito. Eu também fumava e entabulei conversa com o desconhecido. Descorado, magro e enfraquecido pelas vigílias, fronte vastas e olhos tristes. Tal era, à primeira vista, o aspecto desse homem. Parecia, parecia pensativo, e eu lhe comuniquei meus pensamentos. Acabo de dissecar, disse ele, mas só encontrei a matéria. Ah, meu Deus, acrescentou ele com um sangue frio e glacial. Se quiseres, vou desembaraçar da estranha doença cognominada de crença na imortalidade da alma e de ver diariamente, como eu, dissolver-se com tanta uniformidade esta matéria que chamamos corpo. E de ver como se apagam esses cérebros entusiastas, esses corações generosos ou degradados. E de ver se o nada que o apanha não é o mesmo em todos. Que loucura acreditar. Perguntei-lhe a idade. Tenho 24 anos, disse ele. Agora devo deixar-vos, porque faz muito frio. Ao vê-lo afastar-se, perguntei a mim mesmo: é isto o resultado da ciência? Continuarei. Gerard de Nerval. Nota: alguns dias mais tarde, a senhora Costel recebeu em sua casa o comunicado seguinte, cuja analogia com a precedente oferece notável particularidade. Beleza? Então, só para a gente contextualizar, né? Então, que são ditados espontâneos, né? E a gente vê aí uma descrição melancólica, né? Do espírito Gerard de Nerval, que é o que citou ali, o que ditou o texto, né? E antes da gente dar continuidade, porque agora vem um outro ditado de um outro espírito e que Kardec diz que complementou esse texto que ele passou. Mas, assim, puxando para a nossa realidade, até mesmo porque tem a nota ali bem no comecinho do texto, né, que essas casas que ele está falando, né, hospital público, igual nessas casas de misericórdia, quem trabalha nessas condições ali, às vezes de sofrimento, e principalmente nas questões de pandemia que teve, se não tiver ali uma religiosidade, um pensamento espiritual assim, mais elevada, é capaz de ficar descrente mesmo nessa questão de alma, de espírito, né? Que você vê aquele corpo ali, às vezes, inerte, e aí quando vai para essa questão de estudo, esses hospitais públicos têm muito disso, né? Dos alunos estar acompanhando os professores, e eu escuto bastante relatos, assim, nessa questão, de dizer, assim, que você parece um objeto ali para eles, né? Porque é um hospital público, um hospital de estudo, então, às vezes, os alunos querem ir aqueles casos e tal, mais difíceis que aparecem na literatura para conhecer de perto como é. Então, às vezes, a pessoa que está ali, o aluno, a pessoa que está ali aprendendo, às vezes ela meio que se desprende mesmo dessa questão da religiosidade e esquece que fora aquele corpo ali tem um espírito, tem uma alma mesmo, né? E ainda hoje, você colocando isso que a gente percebe, sim, que algumas pessoas comentam isso, as pessoas que trabalham, mas imagina voltando a isso naquela época, né? Naquela época hoje ainda existe leis ainda que protege, que, né, em termos de saneamento, de tudo que, né, nas questões de trabalho. Nessas épocas aí, a gente sabe pelas histórias aí que essas pessoas sem condições financeiras,
eram tratados assim, dessa maneira mesmo, eram internados nessas casas que ele faz misericórdia, e depois os corpos deles eram utilizados para isso que ele está falando, para fazer experiência, né? Que ele está comentando isso. Eles cortavam todos os corpos, né? As pessoas entravam ali e iam para esses locais lá onde que esses aprendizes, né? Esses médicos, estudiosos, iam lá e retalhava tudo. Você imagina isso, né? Essas condições que eram naquela época, né? Hoje ainda existe geladeiras, existe todos esses recursos aí que conseguem conservar melhor os corpos. Mas imagina naquela época. E hoje, mesmo hoje assim, também a gente sabe, nós sabemos disso, né? Que uma coisa é a frente do hospital ali, onde que trata ali, mas mesmo nesses hospitais públicos aí, quando a pessoa sempre existe ali uma junta médica ali, os aprendizes ali que estão ali fazendo, né? Utilizando esses corpos para aprenderem a fazer cirurgias, aprenderem sobre anatomia, aprenderem sobre outras coisas. Realmente, e é muito triste mesmo, né? Ele conta uma realidade de uma época, né? Você imagina isso. E não deixa ser tão, né, não tão real nos dias de hoje. Eu tenho amigos enfermeiros, esse tempo atrás estava conversando com eles e ele comentando, né, que enfermeiro há tempo já, né? Não tem enfermeiro, técnico e enfermagem, né, para a gente poder separar. Né? O enfermeiro também tem a graduação superior ali, e o técnico de enfermagem é o que faz o técnico de enfermagem. Então, o técnico de enfermagem normalmente é a pessoa com quem o paciente tem mais contato, né? Porque é o que vai ali trocar o soro, o que vai limpar quando precisa trocar ali fraldas, lençol, etc. Então, é o que ele tem mais contato. E aí, que estava com o paciente e ele, né, ajudou no que podia o paciente, ele estava sentindo dor, e aí, tipo, meio que faltando ar e tal, e já era um paciente um pouco mais de idade. E aí era plantão da noite, ele viu que alguma coisa estava de errado, ele foi e chamou o médico, que estava o médico durante a noite, né? Ele passa a ronda dele e pode ficar ali descansando, né? Ele foi chamar o médico veio, deu uma olhada, não, tá tudo certo, tal. E ele notou que não estava tudo certo, né? Aí voltou a dormir, né? Continuou a ronda da noite, ele voltou e viu que o senhorzinho estava um pouco mais mal ainda, né? Aí ele foi lá questionar o médico novamente, o médico brigou com ele, falou assim, o que que você quer que eu faça? Ele está morrendo, deixa ele morrer. Você vai atrapalhar meu sono e para eu ir lá e ver uma coisa que não tem mais o que eu fazer? Então, para você ver que às vezes, né, que nem um médico desse, ele passa por tantas questões que ele meio que vai perdendo a humanidade, né? Vai perdendo a sensibilidade, que acaba, né, olhando nessas pessoas, só porque é velho, já não tem mais moribundo, não tem mais condições, então deixa morrer. Então, até comentei com ele, falei, nossa, eu não conseguiria trabalhar assim, porque eu iria me sensibilizar demais nessas questões, né? Então, é complicado trabalhar nesses tipos de situação, porque você muitas vezes vai ter que encarar ali a pessoa como apenas um corpo, né? Porque às vezes não tem mais o que fazer mesmo. Mas acho que naqueles momentos finais, ali, se tivesse condição de pelo menos dar um acolhimento, seria interessante, né? Aliviar a dor, pelo menos um pouquinho, né? Sei lá, com um pouco mais de anestésico, tal, sei lá, uma palavrinha ali agora, tal, consolo, né? Não ser friamente assim, desse jeito, né? Mas é isso mesmo que você falou, esses médicos que trabalham nesses plantões aí de longos, e, né? Eles são meio assim frios mesmo, né? E até certo ponto não deixa de ter razão, porque também se emociona com cada paciente, ele não consegue exercer a função dele, né? É complicado isso aí. Tem que ter um meio termo, eu acho, né? Tem que ter um meio termo, porque senão é muito complicado. Bom, mas vamos lá. Então anota, alguns dias mais tarde, a senhora Costa recebeu em sua casa a comunicação seguinte, cuja analogia com a precedente oferece notável particularidade. Kardec escreve. Uma noite, eu seguia pelos cais desertos. O tempo estava bonito e fazia calor. As estrelas de ouro se destacavam no azul sombrio. A lua arredondava o seu círculo elegante e seus níveos raios iluminavam como um sorriso a água profunda. Os álamos, guardas silenciosos das margens do Sena, erguiam suas formas esbeltas, e eu passava lentamente, ora olhando reflexos dos astros na água, ora o reflexo de Deus na abóbada azulada. À minha frente caminhava uma mulher, e, com uma curiosidade pueril, eu lhe seguia os passos,
que pareciam regular os meus. Caminhamos assim durante muito tempo. Chegados em frente ao hospital, cujas fachadas deixavam ver aqui e ali aberturas iluminadas, ela parou e, virando-se para mim, dirigiu-me subitamente a palavra, como se eu fosse seu companheiro. Amigo, perguntou ela, crês que os que sofrem aqui sofrem mais da alma do que do corpo? Ou crês que a dor física extingue a centelha divina? Creio, respondi eu, profundamente surpreendido, que para a maioria dos infelizes que a esta hora sofrem e agonizam a dor física, é o descanso, é o esquecimento de suas misérias habituais. Aqui a gente vê que o pensamento era materialista, né? Porque é aquele pensamento que os nossos antigos, e a gente escuta isso até hoje ainda, né? Morreu, descansou. Né? E a gente sabe que existe essa continuidade, né, do espírito, e que às vezes aquela condição física que a pessoa está ali, ela vai carregar para o plano espiritual, e às vezes até né, acontecer de nascer ainda com aquela condição, se for necessária ali para a evolução dela. Né? E interessante que um texto bem ligado com o outro parece até uma continuidade. Né? Então a gente vê que esse talvez seja o mesmo espírito ou a mesma situação narrada, né, por espíritos diferentes, mas que demonstra então ali que naquele primeiro trecho não era só o primeiro caminhante e o médico que eram descrentes na imortalidade da alma. Nesse aqui a gente vê também que esse caminhante também descrente na mortalidade da alma, e a mulher que fez uma pergunta, né, para saber qual que era a resposta dele. Vamos ver como que é o desfecho dessa história, então. E aí ela continua, né? Agora ela. Tu te enganas, amigo. Retomou ela, sorrindo gravemente. A doença é a suprema angústia para o deserdado da terra, para os pobres, os ignorantes e os abandonados. Ela só deixa no esquecimento os que, semelhantes a ti, não sofrem senão a nostalgia dos bens sonhados. E só conhece as dores idealizadas, coroadas de violeta. Quis falar. Ela fez sinal que me calasse. E, erguendo a branca mão para o hospital, disse: ali se agitam infelizes que calculam o número de horas roubadas pela doença ao seu salário. Ali, mulheres angustiadas pensam no cabaré que entorpece a mágoa e faz os maridos esquecerem o pão dos filhos. Ali, acolá, em toda parte, as preocupações terrenas apertam e sufocam o pálido clarão da esperança, que não pode revelar nessas almas desoladas. Deus é ainda mais esquecido por esses infelizes, vencidos pelo sofrimento, do que no seu paciente labor. É que Deus está muito alto, muito distante, enquanto a miséria está próxima. Isso aqui é uma coisa bem interessante mesmo, né? Que na maioria das vezes a gente enxerga Deus, entende Deus como um ser distante. Tão distante que na maioria das vezes, quando nós fazemos oração, a gente coloca um intermediário no meio, né? Coloca ali, vamos rezar o anjo da guarda, vamos rezar para Nossa Senhora, vamos rezar para São Francisco de Assis e tal, e esquece que Jesus, quando veio, né, esteve entre nós, encarnado, porque entre nós, como espírito, ele sempre esteve. Ele fala que para se ligar a Deus, basta fechar a porta do quarto e fazer uma prece a ele diretamente, né, de coração puro, de coração limpo. E é verdade, né, porque às vezes quando a gente tem esse pensamento, né, parece que Deus fica muito alto, muito distante, enquanto a miséria está próxima, né. Então, corre também, né, Breno? É isso, nós acabamos esquecendo a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? O que é Deus, né? O que é? Não é quem,
né? É o que é Deus. Inteligência suprema, causa primária, né? Soberano, justo e bom. Está em tudo, em todos os lugares, né? Então não é um ser, não é uma pessoa, não é, personifica sempre num velhinho, sei lá, numa pessoa lá que está lá comandando tudo, né? E não é isso, né? A inteligência suprema é uma coisa muito mais ampla, né? Está em todo lugar. Basta você dirigir os pensamentos a Deus, né? Eu até converso com as pessoas, hoje mesmo, conversando com algumas pessoas, que a pessoa falou que tinha dificuldade, de algumas, quando a gente faz atendimento através do magnetismo, e a gente gosta sempre de conversar com as pessoas, às vezes, que estão, dizemos assim, que elas estão desamorizadas aí dizem assim, mas eu não consigo orar. Eu falei, mas por que você não consegue orar? Aí falou assim, quando você orar, você fala assim, Deus, eleva o pensamento. Estou com dificuldade, não estou entendendo, me dê força, me dê discernimento para compreender isso, eu não estou conseguindo compreender. Traga Deus para perto de você. As pessoas ficam meio assustadas, né? Porque elas têm a interpretação errônea, acham que Deus está tão distante quando ele está falando ali. Mas Deus está aí. Falei, eleva o pensamento e pensa em Deus, mas não pedindo, me tira isso, me tira aquilo. Mas eu não consigo compreender, preciso de ajuda. Com certeza, um benfeitor, ele vai enviar um benfeitor, vai ligar e vai chegar até você. Então, eu acho que é isso que nós temos que compreender, né? Deus está em tudo, em todos, né? Em todo lugar, né? Inclusive, no próprio livro dos Espíritos, fala que quando nós oramos, no próprio Evangelho, né? Quando nós oramos a Deus, aí a pergunta é se Deus atende pessoalmente. Não, existe suas leis. Mas quando oramos a Ele dessa maneira, Ele vai, através da sua soberana bondade, justiça e amor, intuir uma outra pessoa, um espírito que está próximo, até mesmo encarnado, para chegar perto daquela pessoa e ajudar, né? As pessoas querem sempre uma coisa assim milagrosa, né? E é bem esse pensamento mesmo, né? Coloca Deus tão alto, tão longe. Não está. Está aqui próximo de nós, né? Junto. E continuando o pensamento dessa mulher, né? O que fazer então para dar a esses homens, a essas mulheres, o impulso moral necessário para que se despojem do seu invólucro carnal? Não como insetos rastejantes, mas como criaturas inteligentes, ou para que entre menos sombrio e menos desesperado na batalha da vida? Tu, sonhador, tu, poeta que rima sonetos à lua, algumas vezes já pensaste nesse formidável problema que só duas palavras podem resolver? Caridade e amor? Perfeito, né? E é isso que eu retorno àquela questão que comentei de alguns estudos anteriores, depois que eu conheci mais profundamente o Espiritismo, e quando eu tenho a oportunidade de estar com alguma pessoa que a gente sabe que já está prestes a desencarnar, né, que nem eu tive casos de questão de leucemia na família, né, questão de câncer. Então, eu procuro dar essa palavra, né, desse conhecimento para a pessoa, para ajudar nessa questão do se despojar do invólucro carnal, aqui, como disse a mulher, né, e, e orientar, né, orientar por quê? Porque às vezes as pessoas vão, né, conversar com a pessoa e diz, não, você vai sair dessa, você vai melhorar e tal, e a gente sabe que, às vezes, em dadas condições, lógico que para Deus nada é impossível, e se for para aquela pessoa melhorar, ela vai melhorar, mas que essas palavras de conforto no além-túmulo, é importante para a pessoa saber que aquele corpo que ela está, aquilo é só um invólucro, e que a vida real é a alma que está ali dentro, o espírito que sobrevive àquilo. Então, o que ela vem dizendo, né? Que existem duas palavras para a gente ajudar esse tipo de pessoas, que é a caridade e o amor, né? Então, você ceder o teu tempo, ser caridoso, ir passar um tempo com a pessoa e, e transferir esse amor para essa pessoa, às vezes é muito útil. E eu me lembro que antigamente, quando a gente fazia aquelas visitas em asilo, e até eu conto essa história para várias pessoas que eu ia e às vezes a gente se apega com
com um idoso ou com outro, né? A gente vai lá, começa aí, vai toda semana, né? Porque ali a gente ia uma vez por mês, se apegava com um, com outro, e de repente a gente fazia uma amizade e tal, passava ali 3, 4 meses, quando ia de novo, o que acontecia com o velhinho? Ia desencarnar. Aí você começa a ajudar um outro e tal, passava lá mais 4 meses e aquele tinha desencarnado também, né? Aí eu até brinquei, até conversei com a minha esposa na época, falei, poxa, a gente vem e faz uns amigos e o espírito desencarna, né? Falei, será que a gente tem que levar a morte para eles às vezes? E às vezes não, né? Às vezes a gente vai lá, conversa, porque como espíritos, lógico, a gente sempre tratava sobre o espiritismo, sobre a continuidade da vida, né, enquanto espírito, e às vezes era justamente aquilo que a pessoa estava esperando, já com idade avançada, para poder partir, né, para poder entregar o corpo nessa reencarnação e partir em paz com um pouco de conhecimento. Então, vê que às vezes as simples palavras que a gente leva pode ajudar muito na continuidade da evolução do espírito. Então, até recentemente, conversando com algumas pessoas sobre essa tragédia aí, que está acontecendo agora assim, né, no Rio Grande do Sul, e aí a gente vê assim que tem as campanhas enormes, grandes, ajudando de recursos e coisa. É importante, não vou dizer que não é importante, não, isso é importante. Mas partindo para esse próprio raciocínio, será que se a pessoa, aquelas pessoas ali, se chegasse as pessoas, conversar com aquelas pessoas, dando ânimo para ela, né? Olha, tenha fé em Deus, confia em Deus. Aquilo que você estava comentando aí agora ali, isso também é muito importante, né? Para que aquelas pessoas continuem a sua jornada e elas não desistam, né? Porque com certeza algumas pessoas entram em desespero ali e começam a não acreditar em Deus, né? Porque, poxa, eu perdi tudo. Como é que você quer que eu acredite em Deus? É o mesmo caso ali que tá falando, eu tô perdendo tudo aqui. Onde é que está Deus, né? Muitas pessoas entram nessa descrença. Eu acho que aí sim que tem um valor muito grande grupos de pessoas chegarem e conversarem com essas pessoas, né? Transmitir essa realidade, né? Olha, mas tudo vai dar certo, você vai renovar, que isso sirva de renovação, que sirva de motivação para mudarmos, né? Para quem está de fora mudar também, em termos de caridade, e as pessoas que passam por essa experiência. Né? Você imagina, você perde tudo, e chega lá alguém e fala, puxa vida, ele vai, se a pessoa não tiver uma formação religiosa e não tiver uma certa fé, ela vai questionar quanto a Deus, é claro, né? Fala, puxa, que é fácil a gente falar de fora, mas aí é que é a hora que eu acho, assim, que tem grande importância isso, nessas conversas, né, com esses grupos, dessas pessoas que estão em abrigos, né, sofrendo, não, claro, aqui você não vai entender que não estou dizendo que não é importante a parte material, né, da comida, das coisas tudo, mas tão importante ou mais importante ainda é essas conversas, né. Eu acho que aí sim, então o movimento espírita, ele teria que ter uma ação mais ativa nesse sentido, grupos, né, próximos da região, de se aproximarem desses abrigos, desses lugares onde estão essas pessoas, e daquelas regiões lá, e incentivar essas pessoas, motivar, esclarecer, orientar elas, né, como você disse. Eu acho assim, que nesse ponto, às vezes, o movimento espírita brasileiro, às vezes, eu sei que existem muitos grupos que fazem isso, mas tem que se incentivar mais visitas a presídios. Uma época tinham grupos que visitavam os presídios, né? Ah, mas é complicado. Poxa vida, mas ali que está o doente, ali é o que está precisando de mais caridade do que as pessoas que estão são, né? Então ali, em desespero, às vezes uma palavra que a gente dá, um despertar para aquela pessoa, pode ali abrir uma sementinha ali e ela mudar a maneira dela pensar. Eu acho que nós temos que ser mais ativos nessa parte aí da caridade e o amor, né? Porque tem, como você falou, sempre salientando aqui para que não fique o texto fora do contexto, é importante, ajuda física e material, com alimento, com água, com roupa, né? Mas, como diz lá o próprio Evangelho, lá de Mateus, né, que nem só de pão vive o homem. Então, é importante também as preces, nem que seja a distância aqui. Eu me lembro que na época da pandemia, teve até aquela orientação, né, das federações para que em determinado dia, determinada hora, a gente fazia aquela irradiação, né, todas as casas, às 8 horas, fazia aquela irradiação pela pandemia. E eu, agora, devido aos estudos, eu não estou participando muito a fundo, não sei se está sendo feito isso, mas é uma coisa muito importante, porque eu acredito que ajuda, né? Porque essa vibração boa que a gente joga para o universo, ela vai atingir essas pessoas, não somente aqueles que continuaram vivos e que perderam, às vezes, além da questão material das casas, mas às vezes perderam um ente querido, né?
e também pelos que desencarnaram nessa tragédia. A gente sabe que essas questões da desencarnação em massa, ela tem um propósito maior do que a gente, né, consegue até mesmo entender, mas que essas pessoas que desencarnam, às vezes é importante nós orarmos por elas, para que elas sejam resgatadas, se encontrem, né, ajuda, levem, eu consigo levar o pensamento para que sejam resgatadas, senão às vezes essas pessoas ficam naquele círculo ali, daquele alagamento a vida inteira, né? Os espíritos continuam ali. Então, a importância de nas nossas orações, cada um nas nossas orações à noite, como disse você, não só ficar pedindo, 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 mas agradecendo pela vida, e que se for para pedir, que seja para pedir pela ajuda de um irmão, né? Para que Deus dê o conforto, para que Deus dê a força, para que Deus, né, ali dê o consolo e também Deus dê a ajuda para aqueles que desencarnaram e talvez possam estar perdidos. Então, aí está a caridade e o amor verdadeiro, né? Porque às vezes nós doamos as caridades que nós damos, assim, nós damos o que está sobrando, né? Então as pessoas aproveitam esse momento, de novo, não estou dizendo que está errado, que a pessoa precisa, mas aproveita para olhar no guarda-roupa, aquela roupa que não está sem usar há muito tempo, fala, vou doar isso aqui porque está aqui, ou aquele móvel, aquele. E onde que é uma caridade maior que é o tempo, né? De disponibilizar um tempo, como você falou, para fazer uma oração, ou aquelas que estão mais próximas, ir até lá visitar, isso que é importante. Você despender uma coisa que é tua mesmo, coisa assim, não o que está sobrando só, né? Então é importante a gente refletir sobre essas questões, né? Bom, vamos dar continuidade aqui ao texto. A mulher parecia crescer e o prêmito das coisas divinas corria em mim. Escuta ainda, retomou ela, e sua grande voz parecia encher a cidade com a sua harmonia. Ide, todos vós, os poderosos, os ricos, os inteligentes, ide espalhar uma notícia maravilhosa. Dizei aos que sofrem e que estão abandonados que Deus, seu Pai, não mais está refugiado no céu inacessível. Ele os envia para os consolar e assistir os espíritos daqueles que eles perderam. Que seus pais, suas mães, seus filhos, curvados à sua cabeceira, eles falando a língua conhecida, ensinar-lhes-ão que além da tumba brilha uma nova aurora, semelhante a uma nuvem que dissipa os males terrenos. Olha que interessante, né? Esse relato é aquele que a gente sempre escuta, né, da pessoa. Você tem, né, caso na tua família lá, eu vi o pai, eu vi a mãe, né, na hora ali que já estava no leito ali para prestes a desencarnar. Normalmente as pessoas que estão ali, eles veem, a gente não vê. Ó, bem o que o Espírito vem trazer, né? Deus envia esses espíritos, muitas das vezes familiares, para dar aquele conforto e dizer assim, não, pode vir comigo, você está, né, não vai ir para um lugar desconhecido, a gente está junto. O anjo abre os olhos de Tobias, que por sua vez, o anjo do amor abra as almas fechadas dos que sofrem sem esperança. E dizendo isto, a mulher tocou levemente minhas pálpebras, e eu vi através das paredes do hospital os espíritos, puras chamas que faziam resplandecer as salas desoladas. Sua união com a humanidade se consumava, e as chagas das almas e do corpo eram pensadas e aliviadas pelo bálsamo da esperança. Legiões de espíritos mais inumeráveis e mais brilhantes que as estrelas expulsavam de sua frente, como vapores em puro, o desespero, a dúvida e a dor. E do ar, da terra, do rio, escapava uma só palavra: amor. Fiquei muito tempo imóvel e transportado para fora de mim mesmo. Depois as trevas invadiram novamente a terra. O espaço tornou-se deserto. Quando olhei ao meu redor, a mulher não mais estava.
Um grande tremor agitou-me. Fiquei indiferente ao que me cercava. Desde essa noite, chamaram-me de sonhador e de louco. Oh, que doce e sublime loucura a decler no despertar do túmulo. Mas como é pungente e estúpida a loucura que mostra o nada como a única compensação de nossas misérias, como única recompensa às virtudes obscuras e modestas. Qual é aqui o verdadeiro louco? O que espera ou o que desespera? Alfred Musset. Após a leitura dessa comunicação, Gerard de Nerval dita espontaneamente o que segue por outro médio, o senhor Didier. Meu nobre amigo Musset terminou por mim. Nós nos havíamos entendido, já que a continuação era exatamente a resposta à primeira parte que gritei. Era preciso um estilo diferente, imagens mais consoladoras. Bonito agora esse segundo. Poxa vida, né? Os espíritos se comunicando ali, né? Um terminando o ditado do outro. Eu acredito que para ela ali não foi nem uma pessoa física, né? Acho que era um espírito ali que estava ali, né? Você vê que ele desapareceu quando ela tocou, depois que ele tocou ela, que ele teve esse desprendimento, essa visão toda ali do hospital, tudo. Depois, quando ele voltou para olhar, não estava mais ali. Dá para compreender que era exatamente isso, né? Para servir para ele, né? Uma lição para ele, né? Exatamente. Deixa eu só pegar aqui para a gente contextualizar. Então, Gerard de Nerval é o nome artístico, daí eu não consigo ler esse nome dele, tudo em francês, mas ele é de 1808 e desencarnado em 1855. Nossa, bem jovem, 37 anos, 47 anos. Ele é amplamente reconhecido por suas obras poéticas e por sua prosa lírica, sendo que uma figura importante no movimento romântico francês. E aí Kardec cita bastante ele, né? E aí o Alfred Musset foi um poeta, dramaturgo, romancista francês, nascido em 1810 e 1857. Ele veio exatamente na mesma época, os dois. Né? Um de 1808 a 1855 e o Musset de 1810 a 1857. Né? E os dois na mesma linha, né? Os dois eram poetas, dramaturgo, então eles tinham mais ou menos o mesmo pensamento ali de comunicação. Você vê, né? Bem interessante nessa questão de então quer dizer que só quem é espírita, quem é padre e tal, que quando vai para lá consegue dar comunicação assim mais elevadas? Não, né? Os escritores e tudo mais, se vai da índole que a pessoa teve nas reencarnações que a sucederam, que vai dizer quais são os níveis de comunicação que ela consegue dar dali para frente, né? A gente percebe que nessa época aí existiam muitos escritores com essa linha de escrever, né, assim, da maneira poética, era bacana. Hoje nós sentimos falta, porque na literatura hoje é uma literatura meio frívola, né, cheio de... Não existe mais autores assim que escrevem dessa maneira, né. Então você vê, depois que chegou ali, em termos de algumas obras que entrou na época de Kardec, Leon Denis, os outros autores assim que escreviam aquelas coisas assim, bonita, interessante, né, filosófica, hoje em dia não existe mais isso. É bem raro esses autores, né? É a questão do faltar vocabulário, né? É. Aí a pessoa não lê, não estuda, né? Aí acaba faltando vocabulário para escrever alguma coisa, para falar alguma coisa. Por que a gente vê essas preces bonitas que Kardec faziam? É porque né, lia muito, né? Lia textos que davam condições, né? Não esses textos pobres que a gente tem hoje em dia, né? Então, muito vai também da gente, né? Correr atrás ali, procurar ali essas informações para nos ajudar. E como Kardec nunca, né, dava uma continuidade que não fosse ali bem análoga, né, aos textos, ele vai falar agora sobre a prece. Então, você vê, Kardec organizava muito bem as comunicações, apesar de serem comunicações espontâneas, né, Kardec conseguia também ali fazer uma ordem ali que uma explica a outra. Bacana, né? Então, a geração espírita ali, a prece, enviada pelo senhor Sabot de Bordeaux. O texto continua assim. Tempestade de paixões humanas,
que abafai os bons sentimentos de que todos os espíritos encarnados trazem uma vaga intuição no fundo da consciência. Quem acalmará a vossa fúria? É a prece, que deve proteger os homens contra o fluxo desse oceano, cujo seio encerra os monstros horrendos do orgulho, da inveja, do ódio, da hipocrisia, da mentira, da impureza, do materialismo e das blasfêmias. É bem interessante, né, Pedro? Por que que a prece é tão útil para isso? Porque quando você faz uma prece de coração desprendido de materialismo, você muda sua vibração. E quando você muda sua vibração, você atrai aqueles espíritos que não têm orgulho, que não têm inveja, que não têm ódio, que não têm hipocrisia, que não têm mentira, que não têm materialismo e que não são blasfemos. Né? Então, quando você muda sua vibração ali através das preces, você traz aqueles espíritos melhores que vão te ajudar na condução ali da sua vida. Então, a prece, eu faço uma prece para levantar e uma para deitar. Não, como dizia, acho que era São Paulo, né? A sua vida tem que ser uma prece, né? As suas atitudes têm que ser uma prece. E aquele agradecimento espontâneo a Deus, pelas pequenas coisas, agradecer, qualquer momento ali está agradecendo a Deus, você sempre está mantendo aquela vibração, e aí é óbvio que mantendo essa vibração, você vai conseguir aí lidar com essas questões materialistas que às vezes nos desviam do caminho. É a sintonia, né? O dique que opondes pela prece é construído com a pedra e os cimentos mais duros e impotentes para o transpor. Esses monstros se esgotam em vãos esforços contra ele e mergulham sangrentos e aflitos nas profundezas abissais. Ó, prece do coração, invocação incessante da criatura ao Criador. Se conhecessem tua força, quantos corações arrasados pela fraqueza teriam recorrido a ti no momento da queda. Tu és o precioso antídoto que cura as chagas, quase sempre mortais, que a matéria abre no espírito, fazendo correr em suas veias o veneno das sensações brutais. Mas como é restrito o número dos que oram bem. Acreditais que depois de haver consagrado grande parte do vosso tempo a recitar fórmulas que aprendestes, ou lê-las em vossos livros, tereis merecido bastante de Deus? Ficou pesado, né, Felipe? Mas é uma realidade, né? Eu acho que tem que ser meio assim mesmo, né? Que as pessoas acreditam que porque lê um texto tal, não sei o quê, sem nenhum sentido, sem nenhum, né, um desejo firme, não é isso, né? Porque vira a palavra, né, Pereira? É, E ele sabe que a palavra ela tem que ser carregada do sentimento. exatamente. Se não tiver a palavra carregada com o sentimento, é igual quando a gente vai dormir, né? Às vezes vai dormir, começa a fazer uma prece ali, e já dorme e tal, e já não esquece. Ou mesmo quando já quer fazer uma prece logo no acordar, né? Vai ali também acordando, fazendo uma prece ali, e às vezes você decora. Eu tenho uma prece que eu gosto de fazer, que eu aprendi com a minha avó logo de manhã, e às vezes eu noto que eu estou fazendo no mecânico, porque se eu esqueci da prece, se eu tentar começar ela daquele ponto que eu parei, eu não lembro, não consigo continuar, as palavras não vêm, por quê? Porque é um texto decorado, quadradinho, né? Aí, então, eu sempre procuro tentar fazer alguma coisa meio que da cabeça, né? Da cabeça que eu digo assim, espontâneo, porque quando a gente decora e fica falando aquilo ali, é a mesma coisa que, né? Olha a continuidade da pergunta que ele fez. Desilude-vos. Olha, desilude-vos. A boa prece é a que parte do coração. Não é prolixa. Apenas de vez em quando deixa escapar seu grito a Deus em aspirações, em angústias e em rogativas de perdão
com implorar que venha ao nosso socorro, e os espíritos bons a levem aos pés do Pai justo, pois esse incenso é para ele, Deus, né, de agradável odor. Então, ele os enviam em grupos numerosos para fortalecer os que eram bem com o espírito, para fortalecer os que eram, para fortalecer os que oram bem contra o espírito do mal. Assim tornam-se fortes como rochedos inabaláveis. Vem quebrar-se contra eles as vagas das paixões humanas, e como se comprazem nessa luta, que os devem acumular deméritos, constrói como Alcione, né, seus ninhos e em meios às tempestades. Vendo Allan Kardec. É bem naquela linha que nós estávamos comentando agora há pouco, né? Nós estávamos comentando sobre a questão da pesca, que eu lembro que eu falei, poxa vida, é você sentir, se acreditar, ter fé de agradecimento e pedindo, é uma conversa com Deus, mas com sentimento, não com palavrolas aí bonitos e tal, não é isso, né? Isso é difícil, né? Porque você disse bem certo, é assim mesmo que tem que ser, tem que ter sentimento, né? Se você acha que, né, quando você lê o Pai Nosso, tudo bem, você lê o Pai Nosso, mas você bota sentimento naquelas palavras que são muito bonitas, tudo bem, mas repetir, só repetir por decorar, não quer dizer muito, né? Não quer dizer quase nada, que ele disse ali antes, ali o texto. Que bacana, né? Allan Kardec, ó, assina embaixo. Legal. Fenelon, então, só para a gente pegar aqui e contextualizar. Então, Fenelon. Então, a Kardec sempre falava de Fenelon, e Fenelon, o nome completo é François de Salegnat de la Motte Fenelon. Foi um teólogo, poeta e escritor francês, nascido em 1651 e desencarnado em 1715. E Kardec sempre cita ele foi arcebispo de Cambrai, ou Cambrai. E ele é lembrado por seu papel na reforma educativa e religiosa, assim como sua posição em debates teológicos de sua época. É interessante, né? Era um arcebispo mesmo, é aí que a gente vê, né? Determinadas religiões, né, não gostam do espiritismo e tudo mais, né? E aí a gente vê, né, que vem aqueles padres, bispos, né, até papas, às vezes, né, falar aí no espiritismo e trazer os ensinamentos, que, ó, tá, a partir do momento que você sai do corpo e perde aquelas instruções, querendo ou não, né, a maioria das religiões, elas são carregadas ali pelo seu fundador, pela pessoa ali que deu continuidade, às vezes, distorcendo até muitas vezes o ensinamento de Cristo. Quando você se desprende disso e vê que é muito além disso, não importa onde que você vai dar essa mensagem, se é dentro do espiritismo, se é dentro de uma igreja evangélica, o importante é levar essa mensagem que ela seja edificante. E aí vem aí, bispo, arcebispo, dentro do espiritismo, dar, né, essas mensagens para nós. Essa é a visão que nós estamos falando de Deus meio seletista, né? Não. Você acha que Deus não está em todo esse tipo de religiões, credos que sejam, sempre não vai ter ali, dar oportunidade para aquelas pessoas daquelas linhas de pensamento, sempre não vão reencarnar ali espíritos que trazem esse objetivo de fazer essas reflexões, de ajudar, né? Então, seja ela dessas orientais, sejam afro, sejam qualquer denominação religiosa, não é a denominação religiosa em si, mas sim o conteúdo de quem está ali, que está pregando, né? E eu acho que nós espíritas, às vezes, o movimento espírita, às vezes, ele que se torna um pouquinho seletivo, né? Porque se vem alguma mensagem, às vezes, que vem ligada a uma origem afro, já começa a discriminar antes de analisar o conteúdo, né? Se vem uma pessoa discriminou uma vez que eu estava vendo os ensinamentos de Buda, estava mostrando e lendo, eu achei interessante, bonito, né? Um ensinamento lá que tinha ali. Mas vocês, professor, mas é uma mensagem bonita, interessante, que tem fundamento. E assim sucessivamente. Então, às vezes, nós mesmos ficamos um pouquinho meio seletivo e começa a discriminar algumas ideias, alguns pensamentos que vêm de outras linhas, porque ela não é da linha espírita. Kardec não tinha isso, não é verdade? Não é porque o espírito denominava lá, porque também não existia espiritismo antes, mas o espiritismo não existiu. Não existia a codificação da maneira, né?
Então, ele analisava o conteúdo dessas pessoas. Eu puxei uma imagem aqui para a gente ver, porque ele fala aqui no texto de Alcione, né? Até puxar um pouquinho a imagem para baixo, aqui, só para a gente entender aqui. Estudar Kardec é assim, a gente tem que ir indo atrás né, para interpretar o texto, né? Ainda mais quando vem com o espírito aqui falando, ele fala o seguinte, né? Então ele estava falando da prece, e aí eu fui dar uma pesquisada aqui rápido e ver aqui o que ele quis dizer. Então ele fala que com a prece, vocês constroem como Alcione seus ninhos em meio às tempestades. Alcione é essa ave aqui, é uma ave marinha, que ela é uma ave marinha que mesmo na tempestade ela constrói os ninhos dela e é como se para ela fosse uma calmaria. Ela não enxerga aquilo como uma dificuldade. Ela continua construindo o ninho como se fosse normal. Então, essa é a prece, né? Se a gente está ali no meio do momento turbulento e tudo mais, mas você mantém a prece em dia, sempre com o pensamento elevado, você vai passar por essas tempestades como se para você não fosse tão grave assim, né? Porque você tem essa calmaria, esse conhecimento para poder passar. Bacana, né? Legal. Muito bom. Bom, com esse texto aqui, nós terminamos o mês de julho de 1861 da Revista Espírita. Então, de repente, dá até para a gente terminar uns minutinhos antes para deixar para começar agosto, né? É sim, porque senão ele fica meio truncado, né? Então, Isso. olha que tantas reflexões hoje, né? Às vezes a gente antecipa, até falando um pouquinho sobre a questão da prece, que eu comentei lá, depois vem Kardec, os espíritos colocam lá um texto que realmente esclarece dentro daquela linha que a gente estava debatendo e conversando, né? Bacana isso, né? E a gente tem que sempre fazer esse link, essa conexão com as coisas que acontecem na atualidade. Por isso que eu citei as questões do Rio Grande do Sul, e assim como outras tragédias que ocorrem no mundo inteiro, as guerras, né, que está lá na Ucrânia, e assim sucessivamente, onde pessoas são dissoladas, e são pessoas que estão doentes, que precisam de ajuda, sejam aquelas pessoas doentes que eu falo, moralmente falando, né? Então, aqueles líderes lá precisam de oração, de vibração, para que eles possam se despertar, né? E aquelas pessoas que estão passando por essas experiências dolorosas, não existe nada por acaso, existe algumas questões que elas necessitam passar por isso para o seu aprendizado, né? Deus não joga dardos, assim, as coisas existe por um motivo maior, né, que às vezes foge do nosso conhecimento. Bacana isso. Então tá aí, meus amigos e amigas que nos acompanham aí, assistindo nós pelos canal do YouTube. Mais um texto, mais um estudo, para que nós possamos refletir sobre essas questões. Principalmente hoje o tema foi muito relevante sobre as questões do sofrimento, né, das angústias, dos desencarnes em situações críticas. Por isso nós agradecemos, iniciamos sempre agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que tivemos de nos aprofundarmos e conhecermos um pouquinho mais esta filosofia, essa doutrina tão rica, que é colocada através, como Kardec mesmo coloca, do laboratório, a Revista Espírita, onde o Kardec colocava os textos, os fatos, para análise, e assim, e cada vez mais aprimorando a filosofia espírita. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E como nós citamos, vamos aproveitar esse momento para elevarmos os nossos pensamentos e vibrarmos para esses amigos mais próximos de nós hoje, que são os nossos amigos e irmãos contemporâneos do estado do Rio Grande do Sul, que estão passando por essas calamidades, por essas tragédias, que desestruturam toda uma sociedade. Nossas vibrações de amor, de equilíbrio, de força, para que eles possam superar tudo isso, que estas
experiências dolorosas, tristes, sim, possam servir para um estreitamento maior a Deus, a fé, a coragem, a continuidade. A todos eles vibramos. E as nossas vibrações também se estendem àqueles que deixaram o mundo terreno, retornando à pátria amada espiritual, através desses eventos, que eles possam ser acolhidos, orientados, que eles possam, sim, mais prontamente possível, se despertar, se desvincular de suas mentes e prosseguir a sua jornada no mundo espiritual, a verdadeira pátria amada. Jesus, Mestre querido, Deus, bondade, amor e justiça, que as luzes, que os pensamentos de amor alcance a todos, principalmente aqueles em condições menos favorecidas economicamente, que são os que mais sofrem e o que mais necessitam de amor, de amparo, para prosseguir a sua jornada. Aqueles também que condições mais abastadas, mas que devido ao materialismo mais angustiado, entram em desespero, que eles também possam despertar, faziam parte do empréstimo que Deus lhe dê, que eles possam refletir e assim analisar o recomeço novamente, mas agora de maneira mais ligada às questões morais a Deus. Assim, deixamos nossas vibrações de amor a esse povo e a todos que só força, coragem para prosseguir a jornada. Que assim seja.